E aí pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês particular aqui na Império Com. Eu tenho uma dica gramatical bastante interessante para hoje. Eu gostaria de falar sobre o verbo think, que, como todos sabem, significa pensar. O verbo think, ele é um verbo de estado, certo? Então, o que acontece? Eu quero colocá-lo falando de dois tempos verbais, né? De dois tópicos gramaticais em inglês, que é o nosso presente contínuo, ou seja, present continuous, e o nosso presente perfeito contínuo, que é o nosso present perfect continuous, certo? Então, vejamos, ao falarmos I am thinking, que é o presente contínuo ou present continuous, tá? Nós estamos falando de um movimento, certo? Ou seja, como o verbo think é um verbo de estado, então não existe prática de movimento. Portanto, a estrutura está correta, a gramática está correta, mas dentro de uma linha de raciocínio, ninguém pratica movimento, ou seja, todos encontram-se em estado pensativo e não praticando o movimento de pensar, certo? Agora, ao falarmos, tá? I have been thinking, eu tenho estado a pensar, aí nós estamos trabalhando o estado de movimento contínuo da qual nós encontramos-nos. Só que, ao falarmos esta estrutura, I have been thinking, em português, nós podemos traduzir assim: eu estive pensando, eu tenho estado a pensar ou simplesmente eu estou pensando. A estrutura do presente perfeito contínuo, ou seja, present perfect continuous, ela muda conforme a situação da qual nós encontramos-nos. Portanto, nós devemos ter cuidado ao falarmos. Depende muito da situação da qual nós encontramos-nos para podermos dar o significado daquilo que nós gostaríamos que fosse entendido, certo? Portanto, vejam bem, quando falamos assim, ó, I am thinking about something, eu estou pensando em alguma coisa. A estrutura está correta. Se você disser isso, não haverá o menor problema. Só que dentro de uma linha de raciocínio, não faria o menor sentido. Agora, se falarmos assim, I have been thinking about something, eu tenho estado a pensar em alguma coisa, ou eu estive pensando em alguma coisa, faz um sentido diferente, certo? Nos próximos vídeos eu vou estar fazendo outros comentários, eu vou estar colocando situações um pouco mais, eu diria assim, diferente, tá? Mas utilizando o verbo think para que possamos aumentar um pouco mais o nosso domínio do inglês. Tudo bem? Eu sou Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor-intérprete aqui na Império Com.